Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro MesaCast especial do mês da consciência negra da Vibra Energia. Eu me chamo Pedro Muniz, eu sou analista de diversidade, equidade e inclusão, e vou me autodescrever. Eu sou um homem negro, de pele retinta, tenho cabelo curto, crespo, tô com uma camisa preta e uma por cima branca com detalhes em azul claro e azul escuro. E aqui na Vibra, nós estamos numa verdadeira jornada de diversidade. Desde 2023, em novembro, nós entramos numa nova fase dessa frente de atuação. Então, desde então, a gente tem promovido uma série de ações de letramento e programas voltados a grupos subrepresentados, e também instituímos um compromisso público com metas para aumentar a representatividade de mulheres em cargos de liderança em 28% e de pessoas negras em 18%. E muitos se perguntam, por que essas ações focadas em diversidade, equidade e inclusão? E por que falar sobre equidade racial? E para tentar responder essas perguntas, a gente está aqui com uma mesa composta por pessoas maravilhosas. A primeira delas é a Nalva, que ela é consultora da ILD, cofundadora do Instituto Social de Espaço Negro e conselheira 101, Edinalva Moura. Seja bem-vinda, Edinalva. Obrigada, prazer estar com vocês. Eu sou Edinalva Moura, sou uma mulher negra retinta, eu uso óculos, estou com uma camiseta verde e saia azul com estampa também verde. Prazer estar aqui com vocês, fiquei muito grata pelo convite da Vibra. Obrigado, Reginalva. E como vamos falar sobre os desafios, para promover a equidade no ambiente corporativo, a gente também convidou o diretor de contabilidade aqui da Vibra Energia, o Luiz Cláudio Bispo. Bem-vindo, Bispo. Faça sua autodescrição, por favor. Pedro, obrigado aqui pela abertura. Preciso aqui me apresentar, fazer a minha autodescrição. Eu sou Luiz Cláudio Bispo, diretor de contabilidade da Vibra. Eu sou um homem negro, tenho 1,63 m de altura, uso óculos de armação escura e estou usando hoje aqui uma camisa polo verde, né? Eu, como falei antes, eu sou um pai orgulhoso de 2 jovens negros, Thaís e João Pedro, que são minha inspiração na luta diária aqui para um mundo de mais inclusão e equidade, né? Estou muito feliz em participar desse MesaCast, até porque é uma oportunidade, né, de discutirmos temas importantes aqui, não só para a companhia, mas para o Brasil como um todo, né, numa ambição maior até de que nossa conversa ela se propague, porque a gente trabalha numa empresa de dimensões e operações continentais, né, praticamente, né, que alcança o Brasil todo, a partir de suas redes de postos e também grandes consumidores. E é fundamental que a gente tenha esse debate na companhia, que ele amadureça e que a gente possa aqui, como liderança também, prover um ambiente de diversidade, de inclusão, de segurança psicológica, em que as pessoas possam ser elas mesmas, com autenticidade, e trazendo toda a sua melhor energia, conhecimento e histórias diversas mesmo, né? Que ajudam a gente aqui a construir uma companhia cada vez mais conectada, né, com aquilo que o Brasil espera de uma corporação tão grande como a Vibra, né? Obrigado, Bispo. E representando a geração Z também e o nosso grupo de afinidade étnico-racial Entre Raízes, ela que é assistente de trade no nosso time de marketing, Gabriele Santos. Olá, boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui hoje reunido com vocês para ter esse bate-papo. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, retinta, tenho cabelo crespo curto até a altura do ombro, uso óculos redondo na cor preta e tô com body preto e calça jeans. Bom, e para começar o nosso debate, eu queria iniciar com uma reflexão, né? A população negra no Brasil, segundo dados do último censo do IBGE de 2022, diz que a população negra alcançou 55,5% da população. E aí, uma pesquisa recente, né, intitulada Lideranças em Construção, por que a trajetória de profissionais negros é tão solitária, divulgada pela consultoria especializada em diversidade e inclusão, Indique uma Preta, mostrou que somente 33% dessa população negra está inserida no mercado de trabalho de forma formal e apenas 8% dos respondentes negros em posições de liderança. Daí eu começo com a Nalva perguntando o que é equidade racial e qual a importância dela, Nalva? Pedro, falar em equidade racial é um tema de extrema relevância. Equidade racial, ela parte do princípio de que nós precisamos pensar, ter estratégias
em que todas as pessoas tenham oportunidades iguais. Quando eu falo que todas as pessoas precisam ter oportunidades iguais, é importante olharmos para um dado de que, assim, você trouxe 55% da população, mas nós estamos distribuídas geograficamente em territórios diferentes. Então, o que a equidade traz? Que é importante pensar estratégias de inclusão, de diversidade, de representatividade, mas em que se leve em consideração o número de pessoas, né, os indicadores que trazem a população naquela região. Aí sim você pensa num plano de inclusão, um plano para que você possa mitigar as diferenças, trazendo equidade racial. Então, na prática, eu não posso tratar todas as pessoas iguais. Eu preciso considerar os desafios que ela já vivenciou, eu preciso considerar que a gente saiu de um processo de escravização, que a população preta tem os desafios aí de educação, de acesso à educação, acesso à saúde, e que o país, quando se fala em equidade racial, precisa ter um compromisso com a população, mas principalmente com o desenvolvimento econômico do país. Então, quer dizer que a equidade racial garante o desenvolvimento e o bem-estar coletivo. E aí, quando eu falo desse bem-estar coletivo, requer que todas as pessoas compreendam este conceito de equidade. Porque muitas vezes você fala em equidade e as pessoas acham que é desnecessário. Mas por quê? Porque naturaliza uma discrepância ou um lugar naturalizado de pessoas brancas e acessos em detrimento a pessoas negras. Então, se existe hoje somente 8% de negros, é porque nós estamos ainda com uma herança histórica impedindo que a gente chegue até lá. E nós, numa roda como esta, e o diálogo com o coletivo, é para que este número altere. Então, 8% para nós é pouco. Então, assim, 8%, o correto seria 55%, porque aí sim tem equidade. E aí, olhar as peculiaridades de cada região para que a gente tenha essas pessoas nas posições de lideranças, né? Então, é muito importante compreender o que nós estamos falando enquanto negros. Essa discussão de equidade, eu acompanho já há bastante tempo, né? Eu sou uma mulher com mais de 50, eu venho do movimento negro, e a gente sempre discutiu sobre um movimento de reparação. Então, equidade nada mais é do que assim, vamos reparar essas diferenças e trazer a população preta para o lugar que lhe é de direito, com oportunidade para sentar nas cadeiras de lideranças. Estando nas cadeiras de liderança, nós vamos impactar positivamente o nosso país e, consequentemente, nós vamos ascender as nossas famílias. Então, a equidade é isso, oportunidade para todas as raças, mas principalmente para a população preta, que vem aí numa corrida contra o tempo já há bastante tempo. Histórico, né? Sim. E, Bispo, você faz parte dos 8% que responderam que ascendem a um cargo de liderança. E aí eu me pergunto quanto você, né, deve ter sofrido discriminação, racismo, preconceito, não só dentro das empresas, mas fora também. E como foi essa sua trajetória profissional? Sem dúvida, para um negro no Brasil, é bastante desafiador alçar posições de liderança, né? Eu tenho uma trajetória aqui já bastante longa até na companhia, né? A companhia tem trabalhado cada vez mais nesse sentido de promover uma cultura diversa, uma cultura de inclusão, em que valoriza todas as pessoas, né? E dá oportunidade a todos, né? Eu, inclusive, recentemente eu fui promovido agora no mês de setembro, né? Então, isso é um dado importante também, que é uma forma de reconhecimento, né? Da sua capacidade técnica independente da sua raça, da sua etnia, né? Então, é importante ter essa visão, né? E também lembrar que ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho, né? Então, eu também tive muitos bons mentores no caminho, né? Que me orientaram, que me deram oportunidades, que acreditaram no meu potencial,
né? E eu sempre fui muito disciplinado, muito estudioso, muito dedicado, muito comprometido mesmo, né? Em entregar, fazer sempre melhor. Isso, com o tempo, foi proporcionando oportunidades, aberturas, né? Até chegar hoje, né? A posição mais alta que eu ocupo toda a minha trajetória profissional como diretor de contabilidade aqui da Vibra Energia, né? Então, orgulho fazer parte dessa organização. E também acho que é importante, porque você... a questão da representatividade, né? Você permite que outras pessoas, jovens, até na companhia ou fora, elas possam ver, poxa, é possível. Né? O negro pode chegar a essa posição, né? Ele pode alçar essa posição. E essa visibilidade, né? Eu acho que enriquece e dá mais tangibilidade de oportunidades, né? De sucesso profissional ou em qualquer área que nós negros queiramos atuar, né? De forma abrangente e uma trajetória bem sucedida, estabelecida, de muito respeito também às pessoas, muito gosto por gente, muito por trabalhar em equipe, e tudo isso valoriza mais aqui o nosso papel de liderança aqui na companhia. E com essa plus, né? Você é um líder negro, você acaba sendo mais observado em termos de comportamentos, em termos de atitudes, como você se dirige às pessoas, como você fala algo, né? Então, eu procuro sempre, né, engajar as pessoas com muita calma, com muita serenidade. Alguns até falam para mim assim, pô, bicho, você é muito bonzinho às vezes, assim. Mas acho que é importante que você consiga que as pessoas, independente de quem sejam, façam as coisas, né, de boa vontade, né? E não precisa você ser uma liderança tirana, por exemplo, para você, no estilo antigo de comando e controle, que isso nem mais funciona no dia de hoje, né? Então, essa confiança que a gente estabelece com as pessoas em todos os níveis, né? Se eu tenho oportunidade, por exemplo, de estar participando de reuniões, por exemplo, do Conselho de Administração, dos comitês de assessoramento do Conselho, né? Então, é importante você estabelecer essa relação de confiança com todos esses públicos de interesse da companhia, né? Que ainda valorizam ainda mais o meu papel como profissional e como líder negro e encorajando mais pessoas a virem junto nessa jornada. Isso é um símbolo, né? O que a Conceição Evaristo fala, né? De não ser a única, né? A acessar esses lugares. E, Bispo, bem focado no que você falou, né? Com referência à questão da desigualdade ali, a falta de equidade salarial, né? O INSPE, ele tem uma pesquisa chamada O Custo Salarial da Desigualdade Racial, que mostra, né? Faz os cálculos que as pessoas, né? Trabalhadores negros e negras deixam de receber até 103 bilhões de reais por mês em função da desigualdade. Então, me pergunto para a Edinalva, né? O que a gente pode fazer para reverter essa desigualdade, nessa disparidade salarial e também do desenvolvimento das pessoas negras dentro das organizações? Essa é uma boa discussão, viu, Pedro? Eu tenho trabalhado bastante na agenda ESG, olhando para o S, né, enquanto um componente importante do desenvolvimento dos profissionais dentro das companhias. E eu tenho me deparado, né, você traz a pesquisa do INSPER, e eu tenho me deparado com essa discrepância, essa diferença salarial muito associada ao racismo, né? A gente vive um racismo estrutural no país, que consequentemente perpassa por um racismo científico e que as companhias, elas têm hoje a população preta muito, né, nas atividades funcionais. Vídeo que a gente acabou de falar agora das posições de lideranças. E independente da posição que a pessoa está, nós temos as diferenças salariais, sim, né, às vezes ocupando o mesmo cargo. Inclusive, dá para ver os dados apresentados aí pelo Ministério do Trabalho por conta da transparência. E o que as empresas podem fazer para mitigar? Acho que a primeira questão é reconhecer, né, que ela tem uma prática que não é inclusiva e que ela acaba sendo, sim, discriminatória. A partir do momento que ela reconhece, requer ela pensar num plano estratégico para equalizar. Nós começamos essa nossa conversa falando de equidade, né? Então, assim, ela precisa equalizar essa diferença porque nós estamos falando de competências, né? Então, assim, são as mesmas competências. Estamos falando de diversidade, de diferencial
em áreas, né, que a população preta também tem transitado. Então, não faz o menor sentido não cuidar desse cenário. Quando eu falo que não faz o menor sentido, a empresa pode pensar, mesmo para aquelas atividades. Vou te dar um exemplo. Como eu tenho trabalhado, dialogado com muitas empresas, uma determinada empresa uma vez me disse assim, sim, os negros ganham menos e são todos júniors. E aí a minha resposta foi, mas o que faz com que eles estejam todos na posição de júnior? Sim. Não faz sentido, é uma atitude discriminatória. Então, a primeira ação é reconhecimento das diferenças. Segundo, ser ética e transparente. Terceiro, criar programas de desenvolvimento. Eu sou mentora, tenho um programa de mentoria, eu gosto muito de mentorias, eu considero que as mentorias valorizam, e aí eu trago outras perspectivas, programas de ações afirmativas, você pensar participação em eventos, representatividade. Então, assim, tem uma gama de possibilidades. Inclusive, no diálogo com os stakeholders. Como é que a empresa ela pensa assim, o desenvolvimento da sua equipe, mas que ela também possa pensar no desenvolvimento dos atores que estão no seu entorno. Porque nós estamos falando de coletividade. Então, eu penso no indivíduo, sim, mas eu penso no coletivo. E neste movimento, eu preciso estabelecer metas por um ciclo que é muito mais do que uma meta, é que a meta nos força a tomar caminhos, porque você vai ter um resultado em 5 anos de, estrategicamente, o business também ter melhorado. Nós sabemos que equipes diversas, equipes felizes, com saúde mental, faz com que a companhia esteja no outro nível. E a população hoje também está preocupada em saber se é uma empresa inclusiva ou não. Então, se ela cuida dessas diferenças, as discrepâncias salariais, automaticamente ela contribui com o desenvolvimento de todo aquele núcleo. E, quiçá, da comunidade que está no entorno. O segundo, se ela tem um plano, nossa, ela vai evoluir muito. Agora, precisa, primeiramente, engajar a alta liderança. A alta liderança precisa participar desse debate, é ela que faz o movimento acontecer. O segundo movimento, dialogar com os RHs, sobretudo os times de seleção, porque os times de seleção eles conseguem ter este olhar também, e não permitir que as pessoas pretas fiquem congeladas. Sim. Porque nós também sabemos, quando se compara a carreira de uma pessoa preta com a carreira de uma pessoa branca, a nossa carreira ela acontece efetivamente após os 40. Se você olhar para uma pessoa branca, acontece antes dos 40. Sim, e tem uma pesquisa nova que saiu também, agora não me recordo qual foi o instituto, mas que fala que os profissionais negros eles demoram mais 10 anos para terem o reconhecimento, né? Isso. E nas discrepâncias salariais, os salários, até na casa ali de 48% a menos. Então, assim, perde-se muito. E quem perde? A sociedade como um todo. Sim. Perfeito. E a gente voltou ao assunto da liderança. E nessa perspectiva, Gabi, agora para você, o Instituto Ethos também fez uma outra pesquisa que aí é um pouco mais até negativa no sentido do que eles trouxeram, né? Que foi o baixo número de mulheres negras na alta liderança, né? Essa pesquisa foi feita há um tempo, né, do Instituto Ethos, mas viu que apenas 0,4% das mulheres negras compõem a alta liderança no país. E aí você, como uma pessoa aí da geração Z, uma pessoa que está iniciando sua vida profissional, como você vê essa importância de ter, né, mulheres na alta liderança? E se você também quer, né, chegar, e se você também almeja ocupar esses lugares na sua trajetória? Uhum. Se você já pensou nisso. Sim, primeiro, né, respondendo essa última pergunta que você fez, se eu já pensei, né, em ocupar cargos de liderança numa empresa. Sim, essa pergunta. Eu não tenho nenhuma referência de liderança na minha família, né? Até porque eu sou uma das primeiras da minha família a entrar na faculdade, eu sou uma das primeiras da minha família a conhecer um pouco mais desse mundo, então não tinha nenhuma referência até então do que era uma mulher negra no cargo de liderança, uma pessoa preta, né, seja homem ou mulher no cargo de liderança. Então isso para mim nunca foi algo assim muito próximo, eu não sabia que isso poderia ser. Porém, eu sempre gostei muito de administração, inclusive a faculdade que eu faço, né, atualmente, e tinha
tinha, sim, essa vontade de ser líder em uma empresa. Apesar de não ver nenhuma referência, eu tinha esse desejo de influenciar de alguma forma as pessoas como eu, né? Que é possível, sim, estar como uma liderança negra numa empresa, que é possível, sim, uma pessoa negra, né, ser um ótimo profissional, porque existem muitas pessoas negras no mercado de trabalho que estão em subtrabalhos e a maior parte dela, mais de 43%, se eu não me engano, tem um ensino superior completo. Então, são pessoas que são capacitadas, mas não estão exercendo a sua profissão. Então, eu tenho, sim, esse desejo de estar numa liderança. Eu vejo que é muito importante a gente ter mulheres negras líderes, porque é uma potência muito grande para essas pessoas que sonham com isso, ou até mesmo que nunca pensou, mas que saber, né, que é possível, sim, ter uma mulher negra de referência. Isso traz inspiração e mostra também a nossa potência, né, que a gente, sim, tem essa capacidade de estar liderando, de estar influenciando outras pessoas. Perfeito, Gabi. E eu tenho visto muito um debate sobre a questão também da geração Z, do quanto eles não querem ascender aos cargos de liderança, só que eu sempre faço esse recorte racial. Será que esses profissionais escutados foram os profissionais negros? Porque eu tenho uma ressalva com relação a esse número. Eu acho que não, viu, Pedro? E até para entender vocês, né, que têm 2 filhos, o Thaís, o João Pedro, Sadiq e Sandile, né, como vocês pensam essa questão do futuro do trabalho, né, para eles? Eu penso sempre o futuro do trabalho como hoje, né? Ele é o presente. Então, assim, o Sadiq, acho que primeiro é importante dizer, Sadiq e Sandile, eles carregam um legado, né, de resistência. Eu falo que desde a minha juventude a gente tem aí discutido as questões raciais e a importância de valorizar os nossos antepassados, e eles carregam essa responsabilidade de preciso ser um líder, né, já que os dois trazem nome aí de relevância. E o que eu tenho dito é que eles precisam sonhar, sim, eles precisam ser líderes porque têm a responsabilidade de inspirar outras pessoas, mas estando conscientes de que os lugares por onde eles transitaram, eles foram únicos e a gente não pode continuar sendo os únicos. Então, eles já passaram por dores de estar em escolas particulares, de que eles eram únicos, os desafios de entender. E um exercício que eu fiz bastante com eles é de valorização da autoestima. Então, assim, valorizar a autoestima, valorizar a identidade para que eles conseguissem estar em alguns lugares ditos que não eram deles, mas que são nossos. E esta responsabilidade de abrir caminhos e liderar por nós. Porque eu falo, seja na universidade, seja onde eles estiverem, precisa mostrar a nossa capacidade técnica, precisa mostrar a nossa possibilidade, por mais que sejamos periféricos, né? Porque às vezes nós sofremos dupla discriminação, de ser periférico, de ser negro, e, no meu caso ainda ser mulher, e aí vai aumentando. Então, no processo educativo, eu sempre trouxe a importância da coletividade, né, de estar com pessoas pretas e não pretas, de sonhar em grande, porque o desafio é o mesmo. E eu e o pai deles investimos bastante para que eles sejam jovens que são hoje. E eles reconhecem e acompanham as discussões raciais, porque nós não temos a obrigatoriedade de saber de toda a nossa história, né? Então, eu cotidianamente conto um episódio, falo da importância de uma leitura, porque a educação é a nossa ferramenta de transformação. Então, primeiro nível, educação. Segundo, pensar a geração de renda e possibilidades para que esse movimento simultâneo eles sejam líderes com muito propósito, que acho que é um pouco do que o bispo trouxe, que assim, a gente não precisa aumentar a nossa voz, a gente pode liderar com qualidade, mantendo a mesma entonação, engajando as pessoas para que compreendam de que a sociedade precisa ser justa, e a gente precisa ter bem-estar, e a gente precisa ter paz. E normalmente a gente tem uma relação que ela é tensa. A Cida Bento, eu gosto muito dela, Também ela costuma adoro. dizer assim, e mais de uma vez ela já disse assim, não, vai entrar nessa briga, mas não espana.
Assim, é uma mensagem de uma mulher negra que de sempre, e isso ecoa. Eu falei, como entrar numa briga para não espanar? É isso. Né? Entrar com qualidade, discutir, dizer que está certo ou não está. A gente não pode se silenciar, mas a gente também não pode, assim como o mercado nos rotula, sermos agressivos. Nós não somos. Mas o mercado tende a dizer, quando nós estamos certos, que tem um tom de agressividade. Perfeito. E você, Bispo, como é a relação que você fala com seus filhos, né, Thaís e o João Pedro? Tem 2 filhos, né? Como eu falei, Thaís e João Pedro, né? Adolescente, né? Thaís já está adulta, né? Está com 18 anos, mas tudo bem. Eu tento sempre conversar com eles sobre esses assuntos com exemplos práticos. Do dia a dia, do nosso cotidiano, né? E também incentivar neles, né? O orgulho de serem quem são, né? Essa questão da autoconfiança, da autoestima, né? Por serem negros, né? Não se sentirem inferiorizados, diferentes ou menores, por isso eles estão tão capazes quanto qualquer outra pessoa, ou até mais, né? Em algumas situações mais específicas. E eu concordo plenamente com a questão da educação. A educação é uma arma, assim, para o empoderamento dessas novas gerações, né? Para que elas possam ir além, né? Eu sou um pouco fruto desse ciclo, né? Porque meus pais mal completaram o ensino médio, mas entenderam desde o início que eu precisava estudar um pouco mais, para ir além, né? E não tinham recursos, mas eu estudei sempre em escolas públicas, né? E fui indo assim até a faculdade, né? Eu estudei na UFRJ, por exemplo, passei no vestibular, à época, né, o atual Enem. Estudei no Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece a situação de ensino federal, né? Também passei em concurso. Estudei em escolas municipais, mas assim, meus pais sempre ali observando, acompanhando. E eu tenho um irmão também, não mencionei isso, mais novo do que eu, que hoje trabalha, né? Também é funcionário da Caixa Econômica Federal, né? Eu estou aqui na Vibra, né? Os dois bem-sucedidos até profissionalmente, muito pelo esforço dos nossos pais e pela importância que eles colocaram na educação. E aí, a gente tem que fazer isso multiplicar, tem que fazer isso prosperar. E a gente busca uma educação ainda melhor para os nossos filhos, né? E eu tive, como falei aqui antes, até a felicidade, a Thaís entrou agora aqui na Faculdade de Letras, né, na Universidade Federal Fluminense, está no primeiro período aqui no Rio de Janeiro, né? O João está com 14 anos, ele estuda também num colégio muito bom, os dois estudaram no mesmo colégio, né? Mas é muito importante essa questão do orgulho de ser negro, de ter o cabelo assim, diferente mesmo, que é bom, entendeu? Seu cabelo é ruim, não, o cabelo é bom. Não, usa trança, usa cabelo com molde, com desenho, qualquer coisa assim. Mas não perca a identidade e a autenticidade que você tem por ser negro. Sim. Não perca isso nunca, né? E eu acho que é muito importante valorizar isso nas crianças e trabalhar nesse sentido e conversar com eles, né? Eles também já foram vítimas de episódios de racismo em escolas anteriores, não na atual. Tive que intervir até com alguma energia, cobrando providências da escola. A escola se mobilizou no sentido de reparar a situação, né? Mas acontece, né? No cotidiano. E outra coisa que eu também mostro muito para eles, né? No dia a dia, a gente sai, né? Como a gente estudou e conseguiu ter um padrão de vida um pouco melhor, a gente consegue frequentar ambientes normalmente que um negro não frequentaria. Então, não raro em restaurantes, hotéis, viagens, só temos nós de negros. Aí eu sempre falo para eles assim, olha ao redor de vocês. Sim. Nós somos privilegiados por estar aqui. Verdade. Né? Mas a gente tem que fazer isso prosperar, seguir. E isso continua em vocês. Porque um dia eu vou passar. É natural que assim ocorra, né? Mas essa prosperidade, esse ciclo positivo de ter esse mais legado, oportunidades, né? Vão passando de geração em geração e esse legado fica para eles. Sim. Né? Sim. Então vai caber a eles também conduzir como se fosse num revezamento ou numa Olimpíada, a tocha olímpica, né? E aí seguir para as próximas gerações que vão nos suceder, abrindo caminhos e oportunidades, né? E servindo como referências também, né? Para que outros possam também desfrutar de possibilidades similares.
E aqui na Vibra, né, todas as nossas lideranças de todos os níveis hierárquicos estão passando por um treinamento, né, uma capacitação no módulo da Academia de Liderança, que é voltada para a liderança inclusiva. E bem nessa perspectiva, Nalva, também, e Bispo, fique à vontade, Gabi também, a gente fala muito sobre a importância de terem líderes negros, né? Mas qual a importância também de promover esse diálogo sobre equidade para as lideranças que já estão nesses cargos, né? O que vocês diriam para elas com relação a esse tema, frente que, né, que não é um assunto que só é para pessoas negras, não, né, pessoas brancas devem estar envolvidas, a alta liderança, como a Nalva também falou, deve promover esse ambiente. Como você vê isso, Nalva, Bispo e Gabriela? Vamos começar pela Gabi? Ai, pode começar Pode. por você. Acho que vou começar pela pode. Eu vejo o seguinte: nós precisamos sempre pensar que o time de liderança, ele é uma mola propulsora, né, dentro da companhia. Então, precisamos que a liderança negra e a liderança branca, elas tenham sinergias e que elas consigam trabalhar com propósitos, né, para que leve para o DNA da empresa diversidades. Precisa levar considerando muito mais do que a necessidade de você trazer os grupos diversos. E neste diálogo, quando você fala que está trazendo para a academia, é fundamental, porque é um ambiente que as pessoas precisam tratar e trabalhar com muito mais segurança, né? Então, assim, tem informações que muitas vezes não foram trocadas, aquilo não foi ensinado na escola. E a pessoa naturaliza de que a alta liderança é um ambiente para o homem branco, né, cis. E aí, o que nós estamos trazendo hoje é que pessoas pretas e brancas, até pensando no desenvolvimento e na cultura organizacional, precisam dialogar pensando no negócio, mas pensando nos seus stakeholders, precisa pensar nos diferentes contextos. Porque se a gente olhar a CVM, ela traz agora que 2026 as pessoas, né, as empresas precisam ter seus grupos, né, precisa ter pessoas de grupos subrepresentados na alta liderança. Né? Então, assim, você perguntou para a Gabi, mas eu também, né, enquanto uma executiva, uma empreendedora do terceiro setor, eu estou olhando para essas posições, porque eu quero estar lá dando os meus pitacos, mas também eu quero assinar os cheques. Porque, afinal de contas, estar na mesa de decisão é tomar decisões pensando no desenvolvimento dos diferentes grupos. Então, estas lideranças pretas e brancas precisam estar em constante desenvolvimento, entendendo e trazendo inovação. Então, assim, a gente quase não falou aqui, então a gente precisa trazer as IAs, que a gente está vivendo esse momento de... E aí, né? A gente apoia ou não, mas se a gente não trouxer para a roda a questão de inovação, a gente vai continuar com o discurso dos perdedores globais. E quem são os perdedores globais? Para quem falta acesso? Então, a alta liderança, ela precisa pensar que ela faz parte de um ecossistema e que é um efeito de cadeia e que ela precisa cuidar de todas as pontas. Porque, às vezes, a gente vê aí problemas de reputação e a empresa diz, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem a ver com isso. A liderança precisa pensar em toda essa cadeia, porque é um efeito de cadeia. Então, se ela cuidar, como vocês estão cuidando, tem uma meta para aumentar o número de negros na direção, tem metas aqui de empoderamento feminino, isso vai reverberar e a gente vai ter uma sociedade mais disruptiva. E um componente de extrema relevância, a gente tem lá uma pesquisa do IDBR trazendo que se a gente não fizer os movimentos agora, a gente vai precisar mais de 100 anos no que diz respeito a homens e mulheres. A gente tem outras pesquisas falando só de mulheres. E assim, nós precisamos estar aqui, né, para ver essas mudanças. E a liderança ela tem muito esse papel. Vejo ainda que a liderança precisa pensar no desenvolvimento das novas gerações, então, assim, como cuidar da educação, saúde, para que lá na base o desenvolvimento ele aconteça, mas fazer a pulsão de cima para baixo também, porque aí nós vamos atacando e a gente chega no equilíbrio.
Porque se a gente não trabalhar pelo equilíbrio, não, eu tenho tantos aprendizes. Então, nós já tivemos lá 57% de aprendizes pretos em uma das pesquisas. Mas, assim, para a gente não basta. Precisamos deles, mas precisa vir aqui. E quando o encontro acontecer, a gente tem um valuation. Mas se a liderança não pensar nessa valorização e essa constante troca, pensando ações afirmativas, pensando no canal de denúncia, pensando em empoderamento, destinação de recursos para a educação, empréstimos para mulheres negras, dependendo do negócio. Então, assim, tem muita coisa, viu, Pedro, que dá para ser feita. É só escolher a estratégia, aonde é que você quer tocar. Eu, particularmente, gosto muito de pensar desenvolvimento de territórios. Eu acredito que se você pensa num território, você também vai fazendo a pulsão e em ações também de coalizões. Porque se cada um colocar um pouquinho, mas colocar junto, esse pouquinho vira um pocão. Enquanto que as empresas, algumas ainda estão trabalhando muito isoladas, demora muito mais para que a gente consiga melhorar o social em alguns territórios. Perfeito, Nalva. Quer contribuir, Luiz, Gabi? Pode ser. Bom, Pedro, respondendo a sua pergunta, um pouco do que a Nalva falou, né? Eu acredito que é importante que as lideranças negras, lideranças brancas trabalhem em sinergia, né? Para promover mesmo o bem-estar para todos, porque quando a gente pensa numa liderança branca, por exemplo, assim, né? Fazendo um recorte, são pessoas que tiveram muitas oportunidades na vida, então vieram de boas escolas, são pessoas que moram em locais em que têm fácil acesso a tudo, tanto ao trabalho como lazer, entre outras coisas, enfim. E a liderança negra, como você bem disse nas pesquisas, é um número bem mais reduzido, né? Então, você tratar de questões do dia a dia ali do trabalho, como, por exemplo, né, uma situação assim que muitos moradores, né, daqui da Vibra, né, que em conversas assim, paralelas já perceberam, né, já foram tratadas, por exemplo, pessoas que moram em área de risco. Muitas vezes uma pessoa que nunca viveu nesse contexto, né, uma liderança branca que nunca viveu nesse contexto, pode achar que uma pessoa que fala, vou precisar me atrasar por conta do trânsito, precisar me atrasar porque um trem, por exemplo, teve um problema. Não precisa se atrasar, né? Você se atrasa, porque se precisasse, a gente não precisaria mesmo. Exatamente, isso é uma situação simples, assim, né? Trazendo como exemplo. Muitas das vezes entende como desculpa da pessoa, a pessoa que não se organizou para fazer aquilo, mas não, quando você está dentro do contexto, ou você já esteve naquele contexto, você tem mais sensibilidade para entender a particularidade daquela pessoa e vir com outras alternativas também para não prejudicar tanto o trabalho dela, como a colaboração dela com outras pessoas dentro da organização, né? Então, eu acho que é importante essa sinergia, porque cada um tem a compartilhar, cada um tem uma questão ali que pode ajudar a fazer com que o trabalho corra de forma boa mesmo para todos, né? Então, acho que isso é muito importante. Obrigado, Gabi. Por último, eu, primeiras damas. Eu, como profissional da área financeira, eu estou convencido de que diversidade é um diferencial competitivo para as empresas. Diversidade impulsiona resultados. As empresas diversas performam melhor. E cada vez mais a sociedade cobra isso das grandes corporações. E cobra isso das lideranças negras também. Então é importante que não só as lideranças negras, mas as lideranças brancas ou líderes de forma abrangente promovam um ambiente de equidade, de respeito, de escuta ativa, de colaboração, de comunicações transparentes, honestas, de feedbacks constantes, para que não pareça haver, de repente, favoritismo em relação a A ou B. Ajudar a ser um mentor mesmo dos profissionais que são parte do time, estão sob sua responsabilidade como líder. Né? Você não é só um gestor de processos ou alguém que tem um papel só de repente, como eu costumo dizer, às vezes liderar para cima, né? Assim, mostrar um bom serviço para os superiores, mas embaixo, a superfície, não funcionar bem com o time. Você precisa ser íntegro nos relacionamentos com todos os públicos de interesse. Não interessa se é alguém, um analista júnior que entrou um ano atrás da sua equipe,
ou se é, de repente, o CEO da companhia, né? Eu mesmo tenho o hábito, né, desde quando eu chego aqui, eu cumprimento todo mundo, né? Da pessoa que está ali tomando conta da segurança, ali no acesso dos carros na garagem, aos assessoristas, porque eu também tenho muito tempo de casa, praticamente todo mundo me conhece, né? Isso não é Mas é nenhuma importante vantagem. cumprimentar. Mas eu sempre Sim. faço isso, isso é muito meu, entendeu? E eu gosto ali que as pessoas se sentem valorizadas, Sim, né? Porque as pessoas, de certa forma, elas sabem quem você é e que papel você tem na organização. sim, Então, você demonstrar essa acessibilidade, sim. né? Às vezes até mesmo ouvir o que a pessoa tem a contar, é uma história, alguma coisa que é muito importante para ela, né? Dar, assim, né, um empoderamento, uma valorização para aquelas pessoas que estão contigo, que fazem parte do teu cotidiano, que é fundamental. E aí eu digo isso por liderança como um todo, né? Sim. E nós como negros, acabamos sendo ainda mais observados, né? Em todos esses micro detalhes, algumas coisas que, por exemplo, poderiam vir a ser relevadas num exercício de liderança por um líder branco, um líder negro, o pessoal já, né? Por isso que eu tenho sempre essa liderança tranquila, suave, em que a gente consegue ali fazer tudo, atingir nossos objetivos, entregar os nossos resultados, sem queimar pontes, né? Mas construindo laços, né? Fazendo um time mais forte, e não só o nosso time, entre times também. E, Bispo, você falou, a Nalva também falou sobre o retorno que tem, né, a diversidade, você ter equipes mais diversas, isso já está demonstrado, inclusive na pesquisa da McKinsey, que diz que, por exemplo, a alta representatividade étnica dentro das companhias aumenta em 39% o desempenho financeiro, né, superior a empresas que não têm. Então, qual, na sua opinião, né, sendo um profissional, inclusive, que lida com a área financeira, por que as empresas ainda têm tanta resistência, no seu ponto de vista? Depois eu quero que a Nalva também e a Gabi respondam, mas por que você acha que existe essa resistência, mesmo já tendo comprovado cientificamente em pesquisas e dados que trazem o quanto isso é benéfico, inclusive, para o negócio? Eu penso que há um pouco de miopia financeira, porque as empresas, às vezes, né, as grandes corporações, elas enxergam o investimento em diversidade como custo. E não é. A geração é alavanca de valor. Tem que ser visto dessa forma, a meu ver. Existem também vieses, às vezes, né, que fazem com que as empresas não queiram, ou ficam, às vezes, até um pouco melindradas de trocar nesse assunto, porque é um assunto delicado. Ele mexe mesmo com as nossas raízes como país, né? As nossas origens como humanidade mesmo, né? Então, é delicado tocar nesses assuntos. Algumas empresas, elas tentam fugir dessas questões, né? Como a Nalva bem colocou, né? No exemplo, nenhum preto é promovido porque são todos júniores. Ué, e por que eles não deixam de ser júniores e pode ter uma sessão profissional como qualquer outra pessoa? Vão ser sempre júniores? Não faz sentido. Então, é importante, né, a gente estar aqui fomentando esse ambiente, né? E a Vibra, ela tem caminhado nisso, é uma jornada longa, né? Mas a gente tem, inclusive, metas, né, de diversidade, né, nossos scorecards, né, nossas tabelinhas ali anuais de metas, né, de diversidade, para promover um número maior de oportunidades a negros em todas as faixas de lideranças, né? Também mulheres, também muito importante também considerar as mulheres, né? E, sobretudo, que sejam mais mulheres negras, como a Gabi, por exemplo, que está aqui, chegou agora, né? Mas é importante a gente ter esse olhar, né? E as empresas, às vezes, acham que isso é custo, mas é investimento, é alavanca de valor, é diferencial competitivo, é multiplicador de resultados, né? Quanto mais diversidade você tem, mais experiências e mais conhecimentos a empresa acumula, mais riqueza de opiniões ela consegue trazer para os debates, trazer para as mesas, qualifica mais esses debates, chega-se a soluções mais bem estruturadas e mais aderentes àquilo que a sociedade espera das grandes corporações. Sim. E você, Nalva, por que você acha que ainda existe tanta resistência nas empresas com esse tema de diversidade? Eu sempre me remeto a uma pesquisa que pergunta: o Brasil é racista? Aí diz, sim. As pessoas são racistas? Não. Ué. Tem alguma coisa contraditória aí, né? Como que a gente concorda que tem um problema no país,
Mas quando a gente vai para o dia a dia, a gente diz, não, eu não. Então, este é o grande ponto de vamos reconhecer que tem um problema histórico a ser suprido. Depois, tem um outro componente que eu penso sempre, assim, não queremos estar somente nas cadeiras de diversidade. Nós precisamos estar em todas as cadeiras. A cadeira de diversidade ela é política e estratégica, assim como o meu corpo preto retinto é político e estratégico. Mas precisa ser para além. Então, a empresa tem dificuldade porque também tem um desafio no Brasil de, olha, eu vou investir nesta linha. Nem sempre as pessoas querem encarar que este debate ele é de extrema relevância para o desenvolvimento econômico. O Bispo falou de uma miopia, é exatamente isso. Assim, é o país se desenvolvendo. Nós somos a maioria. E você falou de 55%. Eu falo que o Brasil está mudando. Se você pegar na década de 40, no próximo censo, nós vamos ser ali na casa dos 80%. Por quê? Os pardos têm assumido a identidade racial de que são negros. Então, por que não? Então, a liderança precisa olhar, as empresas precisam investir e precisam entender que essa é a responsabilidade dela, olhando que é uma empresa instalada no Brasil. Acho que assim, é muito simples dizer que assim, oi, está faltando alguém aqui e se está faltando, vamos resolver. E para resolver, precisamos mexer. É importante trazer de que nós não estamos falando e não valorizar outros grupos, mas nós estamos falando da importância de que este grupo precisa chegar para que a nossa história ela seja valorizada, porque nós construímos esse país. Nós fomos arrancados das nossas terras, nós viemos nos navios em condições aí humanas. Então, assim, tem muita dor. E nós não estamos aqui para lamentar, nós estamos aqui para construir um outro país. Então, precisa, sim, olhar para essa realidade, precisa, sim, canalizar dinheiro para a educação, precisa, sim, colocar lupa e romper com a nossa invisibilidade, porque potência nós temos. Olhar para os nossos heróis, para as nossas heroínas e continuar andando. E Nalva, você falou, né, de sair meio que do armário com relação também a esse racismo que no Brasil até pouco tempo atrás era muito mais velado do que ele é atualmente. E uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 4 em cada 10 profissionais já sofreram algum tipo de preconceito, discriminação, racismo dentro do ambiente de trabalho. Então, o que as empresas também podem fazer para sanar um pouco a dor desse colaborador, esse trabalhador que sofre esse tipo de violência, né, no trabalho? O que você acha? Porque aqui na Vibra, por exemplo, nós temos o código de ética, né, que está lá descrito, que é onde a gente se respalda. Também temos o canal de ética, que é onde é possível fazer, né, a denúncia, tem toda uma apuração como empresa externa, e a gente acredita que isso é um caminho facilitador, mas pensando para além do pós, né, o que fazer para diminuir essa violência que é tamanha, né, 40%, né, digamos assim, de trabalhadores que já sofreram? Não, é muito dolorido, saúde mental das pessoas que já sofreram fica bem comprometida. Você falou de canal de denúncia. Canal de denúncia ele é fundamental para a pessoa ser ouvida. O Bispo falou de escuta, falamos aqui de compreensão do que está sendo, o que está acontecendo. Agora, acho que uma primeira situação, canal de denúncia precisa ser efetivo. E o que precisa das medidas disciplinares e, quiçá, a pessoa ser desligada. Porque, assim, racismo é crime. E a gente não trata o racismo como crime no país. Nós temos secretarias responsáveis por isso, a gente tem aí uma série de possibilidades. Então, como a gente, se já cometeu o crime, é importante também cuidar dessa pessoa, mas com as devidas medidas. E para não ter novos casos, precisa ser constante.
letramento digital, letramento racial, campanhas de marketing, mostrar nas redes sociais, ter os artigos. Precisa fazer todo esse movimento realizado por negros e brancos, porque as vozes precisam ecoar. Muitas vezes a minha voz precisa ser validada e eu lamento por uma pessoa branca, lamento porque eu poderia falar sozinha, mas o racismo, enfim, os vieses são tantos que às vezes uma pessoa branca precisa dizer, é isso. E aí a gente abre um caminho e a gente segue. Então, mas se não fizer esse movimento constante de ter uma cartilha sobre comunicação empática, estar em eventos, conhecer a realidade de outros contextos, assim, eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso ter humildade, eu preciso falar o que eu sei, o que eu não sei, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, eu falo preto ou falo negro? Eu falei, gente, vou explicar. Então, assim, não tem o problema de explicar, porque as pessoas ainda não sabem. Como eu falo com ela? Uma vez uma pessoa falou assim para minha liderança, olha, como que eu me remeto a ela? Falou, o quê? Ela é afro? Eu falo o quê? Não, fala o nome dela. O nome dela é Nalva. Qual o problema? É simples assim. Então, assim, tem coisas muito simples que as pessoas às vezes complicam. Então, olha, chama pelo nome. Se não sei, não sei. Não coloque a mão no meu cabelo. Sabe assim, tem alguns códigos que são tão normais, mas que as pessoas, às vezes, invadem a nossa privacidade. E invadem por quê? Porque, às vezes, quer até ser, sabe assim, quero ser legal, vou lá e, deu ruim. Então, vamos fazer letramento, vamos fazer cafés, vamos fazer almoço, vamos fazer conversas abertas, porque é bom para os dois lados. Para a população preta também se sentir bem-vinda. Às vezes a gente, vou pegar um exemplo, eu sou de São Paulo, gente, pensa a Faria Lima. Eu falo sempre, vamos levar os jovens da periferia até a Faria Lima. Não é combater a Faria Lima, a gente precisa chegar lá. Sabe assim, é romper a vidraça e botar a população e enegrecer aquela avenida, que é o centro econômico da cidade. E é isso, é sobre isso. Então, as diretorias e todas as pessoas. Chegou no ambiente, achou que está faltando alguém, a liderança precisa falar, não está faltando alguém? Porque este incômodo precisa ser constante para ter a transformação. Então, num processo seletivo, tem 3 candidatos, eu não tenho um PCD, eu não tenho uma mulher, eu não tenho um negro, deu ruim, pede para voltar. E esse movimento, ele é muito pequeno, mas ele é efetivo, que as pessoas vão gerar um fato, falar, nossa, é isso mesmo. E aí você vai parar com aquilo de que é preto, mas é bonito. Eu falei, oi, e a nossa beleza? Nossa, é isso, mas é aquilo. Eu falei, oi. Então, precisa ir rompendo com essas frases, com esses comportamentos, rompendo esses vieses, para a gente ter uma sociedade inclusiva. Obrigado, Nalva. E a gente falou, né, você citou a Cida Bento, gosto muito do Pacto da Branquitude, né, e as pesquisas que ela faz. E com relação à meritocracia, o próprio livro dela, o Pacto da Branquitude, mostra como a meritocracia é utilizada para estabelecer e normalizar ali os espaços que são destinados a pessoas negras e aos que são de outros grupos racializados. Então, nessa perspectiva de meritocracia, né, que a gente vê muito quando ainda utilizado como balizador ali, de desempenho individual, mas como vocês veem esse conceito de uma forma que a gente consiga aplicar a meritocracia, mas sem esquecer também da equidade, né? O que a Gabi falou, de uma pessoa que mora, por exemplo, na periferia, que, né, que tem que cruzar a cidade com meios de transporte sucateados, o sistema de transporte ainda muito falho e não conseguem agregar certas competências que as pessoas vão adquirindo na sua vida no ambiente corporativo. Então, como vocês veem essa questão da meritocracia e equidade racial também dentro das empresas? Alguém quer? Vai. Bom, eu acredito, né, que a meritocracia, né, ela ajuda, assim, a você a avaliar o desempenho de uma pessoa baseado nas qualidades dela, porém, é importante sempre avaliar o contexto, né, e olhar o contexto de cada pessoa para que ninguém seja excluído. Porque, como você falou no início, se eu pego um contexto de uma pessoa em que, por exemplo, para vir para o trabalho, para um estágio, ela consegue acordar, o estágio é 9 horas, ela consegue acordar 8 horas, toma um café tranquilo, vai para uma academia, vem para o trabalho e
o dia dela tranquilo. Já uma pessoa de periferia, ela precisa acordar 2 horas antes, passar por diversas questões no transporte, que aquilo já estressa um pouco, né? Porque o transporte público a gente sabe que já é uma questão assim bem complicada. Então a gente sabe que o tratamento dela no trabalho já vai ser diferente de uma pessoa que já tem uma rotina totalmente diferente, né? Já tem um acesso totalmente diferente. Então, acho que é importante sempre avaliar a questão do contexto de cada pessoa e que seja criado nas organizações processos seletivos, por exemplo, que sejam exclusivos para cada grupo de pessoas. Então, processo seletivo para pessoas negras, que aí as pessoas negras vão estar ali competindo, né, para o mercado de trabalho, para uma vaga de emprego, dentro das características que elas têm em comum ali, nas competências avaliadas em comum ali também, processo seletivo para pessoas com deficiência, enfim. Eu acho que isso é importante para que tenha ali uma avaliação mais justa do contexto de cada um, que não fique algo muito desigual, né, quando a gente vai avaliar. Então, acho que isso não é, óbvio, uma solução, mas já é uma ajuda, já é um caminho para poder enfrentar esse problema. E você, Nava, como você vê esse conceito de meritocracia e equidade? Olha, a meritocracia é um conceito bem complexo. Eu fico sempre refletindo. Quando você falou do pacto da branquitude, a Cida Bento costuma dizer assim, não que tem um pacto, né? Mas você tem ali um clima de que é assim que as coisas devem acontecer e que fica ali nas sutilezas. Então, a meritocracia não pode perder de vista o que a Gabi trouxe, né? Que os nossos pontos de partida são diferentes. A escola, a minha segurança alimentar, a formação do meu núcleo. Então, tem uma série de aspectos que impactam o dia a dia na companhia. As empresas, elas trabalham muito com a meritocracia para pensar a competitividade, os retornos e companhia. Como é que se pensa um cenário em que você inclui? Então, assim, não dá para você pensar numa única regra. É possível você pensar em níveis, em grupos distintos, para que você, de fato, valorize. Né? Eu não gosto muito da meritocracia, mas, assim, valorizar o profissional é importante. Então, assim, como é que eu vou valorizar diferentes profissionais dentro daquele time? Vamos pensar um valor X que vai ser organizado de uma maneira diferente? Vamos pensar nas promoções? Como é que eu equilibro esse cenário sem agredir essas questões de diversidade dentro de uma unidade? Né? Eu tenho uma unidade ali que precisa ser a meritocracia, mas eu tenho um contexto de diversidade que precisa ser considerado para também não deixar esse profissional à mercê. Porque senão você olha para um e você não pensa no coletivo. E um sozinho, ele não consegue. E nós estamos falando de diversidade de competências, às vezes o mais falante não quer dizer que foi aquele que produziu mais. Só que ele é visto, ele é lembrado. Né? Então, assim, como é que a gente equaliza? Precisa pensar ali em indicadores distintos, você compor uma régua para valorizar esses profissionais e, no fim do dia, ficar todo mundo feliz e a empresa também. Porque, assim, eu já participei de muitos processos avaliativos e, assim, é muito dolorido. Saúde mental é complexa, porque a pessoa sempre vai considerar que está faltando alguma coisa. E tem um outro componente que é trazer os feedbacks com frequência. A gente normalmente leva um feedback negativo, mas vamos trazendo os feedbacks positivos também ao longo do ciclo, porque a gente precisa. Né? E não, aí você é chamado para um café, para um feedback negativo. Não, vamos para o café, para o feedback positivo, vamos lá pensar em diferentes situações e é o melhor que se tem a fazer. Mas não que seja o ideal a ser aplicado para todas as pessoas. Quer contribuir, Bispo? Essa fala da Nova vem bastante a calhar, porque essa questão de um processo assim transparente de reconhecimento, de promoções, até de aumentos de salários e bonificações, né? A gente acabou de concluir um processo desse sentido agora em setembro, né? E era um pleito antigo, todo mundo. E foi um processo, a meu ver, né? Como participante ativo desse processo, tá avaliando times, avaliando pares, sendo avaliado,
né? Foi bastante até transparente, né? Assim, sem vieses possível, né? Porque a gente, por exemplo, essa situação que você colocou aqui, de repente o mais falante Sim, é o mais visto, mas não necessariamente é o que mais produz exato. ou mais entrega resultado, Sim. né? E a gente participou de comitês, né? Eu participei no âmbito da vice-presidência financeira, né? Da qual faço parte, né? De comitês para avaliar os nossos liderados diretos, né? Que também são avaliados pelos pares, meus pares, né? Que também tem um olhar dos nossos superiores, né? A gente também instituiu agora um ciclo de reconhecimento em que avaliou cada pessoa do time, Uau. né? E conseguiu aqui dar um aumento salarial, um reconhecimento, uma bonificação, né? Pelo desempenho no último ciclo, né? E tudo sistêmico, tudo organizado, tudo documentadinho, né? Que a gente às vezes via, né? Também por conta atrás, as promoções aconteceram, os movimentos acontecerem, mas a gente não sabia bem como, Sim, né? Como é que eu chego lá, como é que a pessoa alcança essa posição, como é que ela pode ser bem avaliada, o que ela precisa fazer para ser bem vista, a questão do feedback constante, fundamental. sim. A gente não deve se limitar ao momento da avaliação formal, né? Até trazendo aqui para um pouquinho para a minha atuação como líder, né? Uhum. Tinha que estar sempre conversando, naquele trabalho, assim, você podia ter ido melhor nesse ponto aqui, tá bom, mas aqui foi muito bem, né? E eu gosto de elogiar também em público, né? Porque mostra para os outros, esse aqui é um padrão de comportamento que Sim. se eu seguir, aquela pessoa foi reconhecida, eu também poderia ser, né? Então, criar esses conexões, essas amarrações para as pessoas, deixar com respeito, transparência, feedback direto, né? A gente, depois do processo que a gente fez agora, a gente conversou com cada pessoa do time, explicando os motivos pelos quais foram agraciadas e porque também não foram. Algumas que vieram perguntar e a gente explicou o que aconteceu. Uhum. Logicamente, não dá para agraciar todo mundo, porque a limitação de recursos, Sim. né? Mas, no geral, foi um processo bastante positivo e mostra aí um caminho, né? Uma Sim. construção da companhia em algo que era uma dor do corpo de colaboradores como um todo, que funciona pela primeira vez de forma bastante exitosa nesse ano. E tenho certeza que vai continuar assim, e a gente vai sempre melhorar, né, em próximos ciclos, né, e dando aí essa visão, né, uma percepção de meritocracia. Essa foi, inclusive, uma preocupação da companhia, para evitar uma mensagem até para os líderes. E, não sejam favoritistas, assim, sejam meritocráticos, ou seja, quem entregou mais, Sim. quem desempenhou mais, até para a gente poder, como agente de mudança também, Uhum. né, e gestor da companhia, demonstrar que o processo, ele tem aderência. Você vai ver, a pessoa que entregou mais, ganhou. Entendeu? A pessoa que entregou um pouquinho menos, não, vai ter que se esforçar um pouquinho mais para chegar aqui, para também fazer jus. Então, é importante a gente, como líder, né, trabalhar para que o processo e a credibilidade do processo, né, seja mantida, explicando as fases para todo mundo, né, de que vai acontecer, de como vai acontecer o processo, para que todos tenham essa percepção e assim a gente vai construindo um ambiente cada vez mais ali em que se percebe que não há viés, não há favoritismo, não, etnia não pesa para você, ou raça não pesa para você ser promovido ou não, né? Tanto que eu fui promovido, posso dizer aqui, né? Eu fui reconhecido aqui tinha uma temporada bastante boa aqui, né? Por assim dizer, entreguei bastante resultado, cumpri os combinados aqui, então aí tive a oportunidade de ser reconhecido, então acho que é importante, né? A liderança nesse papel de mostrar que o ambiente valoriza as contribuições, dependente de onde elas venham, né? E que isso é fundamental para construir um ambiente de trabalho sadio, inclusivo, colaborativo e de resultados e prosperidade para todos. E reconhecer seus vieses, né? Eu gosto muito do que a Grazi Mendes, quando esteve aqui na companhia, ela fala que quem tem cérebro tem vieses, né? Então, reconhecer os vieses inconscientes, inclusive nesses processos, também faz com que, né, essa avaliação de desempenho ela seja mais honesta, né, mais efetiva, inclusive. E aí, encaminhando pro final do nosso papo, infelizmente, eu queria saber de vocês, assim, de forma bem prática, se pudessem elencar uns 2, 3 pontos do que as empresas, mas também os profissionais negros podem fazer para
tanto ascender ou se incluir ou se tornar mais competitivo nesse ambiente corporativo que a gente sabe que ainda é muito restrito, né? Ainda é muito branco. Eu mesmo já trabalhei em empresas que mais pareciam suecas do que brasileiras, né? Então, pensando nessa perspectiva, como fazer com que a gente torne esse ambiente ainda com racismo estrutural, institucional, um ambiente mais saudável para nós, né, profissionais negros? Vamos lá, Gabi? Sim, posso ir. Bom, eu acho que falando mais para os profissionais negros, né, uma das primeiras coisas assim que me incentivou mesmo a sair desse lugar de não reconhecer ninguém nos locais que eu queria alcançar e tá fazendo, né, as coisas que eu faço, tanto em estudo como na vida profissional, primeiro de tudo é não ter medo. Eu sei que, infelizmente, apesar do mundo ter evoluído como evoluiu, a gente ainda em algumas situações vamos ser os primeiros a alcançar algumas coisas, ou primeiro a estar em algum local e não ver ninguém ali que você reconheça, que você se sinta mais confiante mesmo, né, em estar ali naquele ambiente, enfim, naquela situação que você está. Então, acho que o primeiro é ter a coragem mesmo e, apesar do medo e apesar das limitações que colocaram na nossa mente, que a gente acha que tem, uma segunda coisa, né, é acreditar sempre em você, porque sempre vai ter uma vozinha ali falando que você não é capaz, sempre vai ter um estudo que vai deixar você um pouco deprimido, né, igual como a gente falou, 8%, né, de pessoas em cargos de alta liderança. Nossa, isso é tão deprimente. Mas falar que, beleza, só tem 8%, mas eu posso fazer parte, eu posso conseguir também, eu tenho ferramentas para tentar ajudar, promover um ambiente que isso aumente, que isso possa mudar. É de pouquinho em pouquinho que as situações vão mudando, né? E para as empresas, eu vejo que, né, uma coisa assim que eu queria deixar é que as pessoas pretas têm capacidade sim para estar no local, no ambiente de trabalho, para estar se desenvolvendo como ótimos profissionais. A maioria deles só precisam de uma oportunidade. E é a partir dessa oportunidade que eles mostram todo o conhecimento, todo o desempenho que eles têm, né, toda a vontade mesmo de entregar o trabalho, de mudar de vida, enfim, de estar contribuindo com uma organização. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigado, Gabi. Alva. A minha mensagem acho que vai bastante na linha da Gabi, que nós não devemos, nós profissionais negros, procurar emprego, que nós precisamos procurar empresas que a gente tenha sinergias para trabalhar com elas. E eu penso ainda que é olhar para as grandes empresas. Todas as vezes que eu oriento alguém, né, na recolocação, eu falo, mas qual é o seu sonho? Quais são as empresas que você já estudou? E fica um silêncio. Então, assim, vamos buscar oportunidades, nós vamos olhar as empresas, vamos aplicar com segurança, dizendo, é aqui que eu quero estar, e aí com foco, com força, conquistar a oportunidade. Porque enquanto a gente estiver procurando somente um emprego, nós não vamos chegar. Porque aí você estabelece uma meta de que eu quero ir para aquela empresa, em tanto tempo eu quero estar em tal posição. É fácil? Não é. Mas a gente precisa ter este foco e esse compromisso de fazer as coisas acontecerem. Para as empresas, lembrar que é importante pensar sim em processos seletivos afirmativos, mas não somente. Né? Então, assim, todas as vezes que surgir uma oportunidade, vamos trazer pessoas diversas. Segundo, pensar como é que eu movimento o meu ecossistema. É no compliance antidiscriminatório, que eu coloco uma cláusula para incentivar o meu fornecedor também a ser antirracista, porque se o nosso lema é educação antirracista, ele precisa reverberar em diferentes lugares. Então, assim, como é que a empresa leva para o DNA essa discussão? Acho que é o meu segundo foco. E o terceiro, pensar sempre como eu contribuo com o desenvolvimento do meu país. Né? O que eu posso fazer? É injetando recurso lá na ponta? É dialogando com outras instituições? O que eu posso fazer? Porque enquanto ficar na posição somente de estar envolvido, eu preciso ter atividades intencionais e práticas inclusivas para, de fato, fazer a diferença. E eu sei que a empresa aqui, nós estamos aqui hoje
olhei o relatório de vocês, vi tem tantos compromissos, tantas certificações. Então vocês são uma empresa respeitada. Então, sim, a reputação está em alta. Então, aproveita, né, desse know-how, dessa experiência, dessa valorização para fazer a pulsão e mexer com mais gente neste setor. Então, olha para o seu setor. Eu falei de territórios, aqui eu estou falando deste setor. Qual é o índice de diversidade nesse setor? E aí, olhando para a coletividade e como é que a empresa pode influenciar para que a gente chegue no topo. Obrigada. Bom, chegando ao final, muito bom, né, participar aqui com vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse MesaCast tão importante. Mas agradece ainda não. Vamos para a última pergunta. Sobre as pensei que você dicas. fosse Não, finalizar. sobre as dicas. Eu quero saber das suas dicas. Tanto para as empresas quanto para Já errei a pergunta. os profissionais negros. O que você diria, né? Para conseguir mudar, né? Transformar essa realidade, né? Que ainda é muito persistente do racismo institucional, estrutural. A mudança está em curso, né? Ela está acontecendo. Quando a gente observa, por exemplo, o aumento de jovens negros nas universidades, né? Ela já está acontecendo, né? Mas a gente precisa, né, aliar um sistema educacional de qualidade e de mais universalidade, né? Em capturar e trazer para dentro do ambiente de ensino superior, né? Para ficar aqui, que é a porta ali de acesso ao principal mercado de trabalho, qualidade de ensino e ter cada vez mais empresas com políticas corporativas, né, com compromisso de valorizar, estimular e viver a diversidade na prática. Não é apenas fazer uma propaganda de que você contrata negros, de que você é ecologicamente correto. Não, é viver isso. É ação. É fazer funcionar. Né? Então, é muito importante que as empresas deem oportunidade e que as pessoas tenham educação de qualidade. Né? Então, a educação é fundamental para abrir portas, mas ela sozinha não faz milagres. Então, as empresas precisam dar oportunidades. Nós temos que ter melhores condições até, né, de moradia, de deslocamento, né, como a Gabi bem colocou. Né? Você já chega, às vezes, no trabalho estressado depois de 2 horas de trânsito. Né? E em condições, às vezes, ruins. A gente vê aí nos noticiários cedo, né, de manhã cedo, né? Sempre os BRTs lotados, os trens que quebram, né? As pessoas aí chegam atrasadas, e isso tudo, né? Normalmente, que pessoas são essas? Pessoas como a gente, que moram longe do trabalho, que levam tempo para chegar, né? Que levam 2 horas para ir, 2 horas para voltar, às vezes, que não tem tempo para cuidarem de si. Né? Poder fazer uma atividade física ou dedicar mais tempo à família, e tudo isso interage de uma forma negativa com o trabalho. Mas eu acho que educação é a base de tudo. As empresas têm muito a ajudar e têm um papel importante nesse cenário, e que nós negros podemos tudo. Nós temos capacidade, nós temos força, nós temos presença. E nós estamos aqui para mudar essa realidade e abrir portas aqui para outros que virão. E outras gerações que virão depois das nossas, né? E que vão poder ter cada um de nós que está aqui nessa mesa como referências, né? De uma abertura aí para um futuro melhor para todos nós negros. Perfeito. Agora sim, a gente vai se despedindo por aqui, mas eu vou deixar, obviamente, vocês se despedirem rapidinho, em um minutinho, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, da Nalva, do Bispo, da Gabi, por terem contribuído, e todo mundo que me incentivou, porque isso também para mim não é natural, digamos assim, algo que eu também estou me desenvolvendo, então também faz parte da minha jornada como profissional negro aparecer mais, né? E aí eu tenho outras questões que vão me atravessando, mas para mim foi muito simbólico e significativo estar aqui com vocês, então muito, muito obrigado. Queria que vocês se despedissem agora, né, rapidinho, para a gente fechar. Nalva. Eu quero agradecer pelo convite, né? Quero agradecer a empresa pelo convite, ao Pedro, que fez toda a articulação, ao Bispo e à Gabi pelas trocas, e aos colaboradores pelo interesse
em aquecer o tema dentro da instituição. A gente costuma dizer sempre que o racismo ele é estrutural, mas que ele é institucional e ele é também pessoal. Então, como é que nós vamos rompendo esse tripé? E eu considero que a gente rompe esse tripé todas as vezes que a gente tem uma roda de conversa como essa. Um espaço seguro para trocar conhecimentos e fazer a diferença no país. Nós estamos aqui fazendo a diferença porque nós acreditamos que é possível ter um país equânime e justo. E depende de cada um de nós. Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer o Pedro pelo convite, a Nalva, o Bispo pelo papo. Foi muito bom, muito agradável estar aqui hoje. Eu sou muito grata por fazer parte da Vibra, por me sentir pertencente a esse lugar, né, e confortável por ser quem eu sou, onde eu estou, no meu trabalho, por saber que as pessoas confiam no meu trabalho, apesar de eu ser negra. Isso nunca foi uma questão aqui na Vibra. E o que eu queria também deixar, né, até para as lideranças, é que as pessoas só precisam de uma oportunidade. Então, aqui na Vibra, nós temos muitas pessoas negras, muitos estagiários negros, assistentes negros, enfim, e só precisam de uma oportunidade para estar subindo de carreira, para estar mostrando cada vez mais o seu trabalho. Então, acho isso importante, né, deixar como recado final, e também de falar sobre a importância de debates como esse, de grupos de afinidades como o que a gente tem. Isso é muito importante para enriquecer cada vez mais a Vibra, né? Então, esse é o recado que eu queria deixar no final. Obrigado, Gabi. Bispo. Obrigado, né, por participar desse MesaCast tão importante, enriquecedor como foi esse aqui que a gente teve hoje, né? Foi um privilégio poder compartilhar minhas experiências aqui como profissional da área financeira, né? Também como pai, né? E também como um cidadão, né, que está comprometido aqui com a equidade racial nesse nosso país tão ainda desigual, mas que dá passos aí para diminuir essas flagrantes aí desigualdades, né? Algumas reflexões finais, acho que são importantes aqui para a gente até amarrar, né, esse nosso debate, né, que eu saio também levo para mim aqui como aprendizado daqui da conversa com a Gabi, com a Nalva, o nosso Pedro, que foi o nosso mediador, brilhante, por sinal, nem parece estreante. Mas é importante frisar aqui que a diversidade, ela não é uma questão social, ela também é um imperativo de negócios, né? A gente discutiu aqui vários números hoje que mostram que isso traz resultados, a diversidade traz resultados, agrega valor e alavanca o desempenho das grandes corporações como um todo, né? A educação também como um pilar fundamental para a transformação, né? A gente está vendo aí que a transformação está acontecendo, a gente gradativamente tem mais negros, né, indo para a universidade, né? Minha filha, que está até aqui assistindo, ela comprova isso. Empresas, a gente tem situação de empresas aqui como a Vibra, né, que valorizam a diversidade e a inclusão. A gente está no caminho certo, mas tem muito ainda a percorrer, né? E eventos como esse, com certeza, vão ajudar, né, a melhorar esse letramento na companhia, né, e criar oportunidades de equidade racial de forma mais abrangente também, né? E saber que cada um tem um papel muito importante nessa jornada de equidade, né? Seja eu como líder, a Gabi trazendo um oxigênio novo para a companhia, com mais aí, né, gás aí, muito mais juventude do que eu, né, que eu já estou com 51 anos, mas deixa isso para lá. O Pedro, né, que também aqui, né, está se mostrando aqui como uma liderança aqui no nosso grupo de afinidades, que agora faço muita questão mesmo de participar de coração e também contribuir, né, e também servir, né, mostrar para quem parte do grupo, né, que é possível, né, a gente alcançar posições de destaque nas grandes corporações, né? Então é muito importante a gente reconhecer a importância do nosso papel nessa agenda de transformação fundamental para a sociedade, para o país e para as companhias, e para a nossa companhia, né? De certa forma, né? E a gente aqui queria agradecer a todo mundo que assistiu esse debate nosso aqui hoje, né? Eu espero que vocês tenham também aprendido, né? E a gente espera, né, como que eu, de certa forma, estou promovendo aqui o grupo, né, que vocês também venham aqui, participem dos nossos grupos e contribuam também com as suas experiências, né, para que a gente possa cada vez mais fomentar um ambiente de trabalho seguro, psicologicamente inclusivo, diverso, que valorize as contribuições, né, com equidade racial, focando em resultados, clientes, mas com respeito, segurança e tudo que uma grande corporação, que é uma das maiores do país, não sei se eu falei isso, mas a Vibra é a
quinta maior empresa do país em faturamento, né? Então, ou seja, é uma empresa bem grande. Então, a gente tem um papel fundamental aqui na sociedade, né, para demonstrar aos nossos públicos de interesse que a gente, de fato, está caminhando para solidificar uma cultura de diversidade e, a partir daí, pavimentar melhores retornos a todos os nossos públicos de interesse. Muito obrigado. E amanhã é dia 20 de novembro, uma data muito simbólica de luta contra o racismo. Então eu deixo o convite para todos vocês que sejam antirracistas no seu dia a dia, para que essa data se reverbere os 365 dias de luta contra esse mal que ainda assola a nossa sociedade. Então conto com todos vocês, um forte abraço e não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar esse MesaCast. Até mais, grande abraço.